Bom, vamos lá. Quando a gente fala em psicologia, o que vem à cabeça? Um divã? Alguém que consegue ler pensamentos? A gente vai deixar esses clichês um pouquinho de lado para mergulhar no que realmente sustenta essa profissão. Uma verdadeira bússola ética. É ela que guia cada passo, cada decisão de um psicólogo. Para começar, vamos ter que quebrar umas ideias que não batem muito com a realidade. Existe uma aura de mistério, sabe? Como se a psicologia fosse uma espécie de arte mágica. Mas a verdade? A verdade é bem mais técnica e, sinceramente, muito mais fascinante. Então, vamos direto para a pergunta que todo mundo já se fez um dia. Será que psicólogos têm algum superpoder? A resposta curta, um sonoro não. O trabalho não tem nada a ver com adivinhação. É baseado em ciência, em técnica e, mais importante que tudo, em escuta. E aqui está uma diferença fundamental. Um amigo, claro, dá um apoio que não tem preço. Mas um psicólogo parte de um lugar completamente diferente. Ele usa conhecimento científico e é guiado por um código de ética super rigoroso. O objetivo não é dar um conselho, e sim facilitar um processo de descoberta que a própria pessoa vai fazer. Ok, então se não é adivinhar pensamentos, qual é o foco afinal? O trabalho do psicólogo se concentra em uma coisa que todo mundo tem, mas que muitas vezes a gente não consegue enxergar direito: a nossa dimensão subjetiva. Pensa nisso como acender a luz de um quarto que estava escuro. Esse mundo interior, essa tal de dimensão subjetiva, é o espaço onde as nossas experiências ficam gravadas. É o nosso eu. E a psicologia tem as ferramentas para ajudar a entender e dar sentido a esse espaço todo. E o que tem dentro dessa dimensão? Os nossos sentimentos, as emoções que nos movem, as nossas ações e os significados que a gente dá para tudo isso. Nossos comportamentos, nossas atitudes. No fim das contas, a gente é o que a gente vive, o que a gente conhece e o que a gente sente. Nós somos os construtores de nós mesmos. E isso leva a gente para o ponto principal. O objetivo não é só entender, é capacitar, é ajudar as pessoas a se tornarem as protagonistas da própria transformação, a escreverem suas histórias com autonomia, com propósito. Agora, para garantir que esse trabalho tão poderoso seja feito com responsabilidade, existe o código de ética. Mas não vai imaginar um livro de regras antigo pegando poeira. Pensa nele como um documento vivo que respira e muda junto com a sociedade. Olha só que interessante essa linha do tempo. A história do Brasil está refletida aqui. O primeiro código, lá em 75, criou a base. Mas aí em 79, em plena ditadura militar, a questão do sigilo se tornou fundamental para proteger as pessoas. Depois, em 87, com a redemocratização, a psicologia começou a ir muito além do consultório, chegando em escolas, hospitais. E o código que a gente tem hoje, de 2005, ele é filho da Constituição de 88 e da cultura dos direitos humanos. Ele deixou de ser um livro de pode ou não pode, para virar um guia para a reflexão ética. E essa evolução toda nos leva aos princípios que guiam a profissão hoje. Não é só sobre o que fazer, mas principalmente sobre por que fazer. Qual é a filosofia por trás de cada gesto profissional? E essa citação aqui, olha, ela resume essa nova abordagem de um jeito brilhante. A intenção não é criar um profissional que só segue regrinhas, mas um que pensa eticamente. A ética não é um checklist, é uma presença constante na prática. O código atual se apoia em 3 grandes pilares. O primeiro é a promoção da dignidade, sempre com base nos direitos humanos. O segundo é a promoção da saúde, não só individual, mas a coletiva, combatendo qualquer forma de opressão. E o terceiro, que é fundamental, é a responsabilidade social. Entender que a psicologia nunca age num vácuo, ela está sempre dentro de uma realidade social e política complexa. Mas princípios no papel é uma coisa, né? E quando eles são colocados à prova em situações da vida real, cheias de tensão, de complexidade, é nessas horas que a bússola ética se torna indispensável. Vamos pensar num dilema clássico, o sigilo. Ele é a base de toda a confiança entre o psicólogo e quem ele atende. Mas será que ele é absoluto? Existe uma linha que nunca pode ser cruzada? E se cruzar essa linha for o único jeito de proteger alguém? Agora, e se o dilema não for com quem está sendo atendido, mas como colega de profissão? O que fazer quando se vê uma conduta que não é ética? Ficar em silêncio pode ser visto como conivência, mas falar pode parecer traição. Onde é que está a responsabilidade aí? A resposta do código não é uma regra simples de sim ou não. É um princípio que orienta. E esse artigo é a chave. Num conflito desses, quebrar o sigilo é uma possibilidade, mas a decisão tem que ser sempre guiada por um objetivo muito claro: a busca do menor prejuízo para todo mundo. É uma decisão com um peso e uma responsabilidade gigantescos.
Agora, vamos dar um passo para trás e olhar o quadro geral. Esse código de ética profissional, ele não surgiu do nada, não. Ele está conectado com ideias muito maiores, muito mais universais sobre como a gente deveria viver em sociedade. Para a gente entender essa conexão, é bom diferenciar duas palavras, ética e moral. Pensa na ética como a grande pergunta: qual é o jeito certo de viver? Já a moral são as regras práticas do dia a dia, que nos ajudam a responder a essa pergunta. Um código profissional, então, é um conjunto de regras morais baseadas em princípios éticos muito maiores. E de onde vêm esses princípios éticos? Eles têm raiz na longa história dos direitos humanos. A primeira geração, lá no século XVIII, lutou por liberdades individuais, direito à vida, à expressão. A segunda, no século XIX, foi atrás de direitos sociais, como saúde e educação. E a terceira, mais recente, defende direitos coletivos, como a paz e um meio ambiente saudável. A psicologia bebe de todas essas fontes. E aqui a gente chega na grande conclusão. O código de ética de um psicólogo não é só um regulamento interno, é a manifestação do compromisso social de toda uma profissão, um compromisso que está diretamente ligado a séculos de luta por liberdade, justiça e solidariedade. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta final, que vai muito além de qualquer profissão. O código do psicólogo é a resposta de uma área específica para o seu compromisso social. Mas como sociedade e como indivíduos, qual é o nosso compromisso, uns com os outros e com o mundo que a gente divide?